As informações e depois eu até completo com uma outra informação do Paulo Guerreiro. Quanto a respeito da situação do Paulo Guerreiro, o Palmeiras, pelo que eu conversei com os dirigentes do Palmeiras, não há nenhum interesse na contratação do Paulo Guerreiro. Porque o Palmeiras entende que um outro jogador deve ser procurado com características diferentes. Não é o Paulo Guerreiro o centroavante que o Palmeiras procura. Não é, definitivamente não é. Essa notícia acabou aparecendo no Rio Grande do Sul, mas os dirigentes do Palmeiras não confirmam. Quanto a esse módulo apresentado de notícias do Palmeiras, depois a gente pode apresentar algumas outras informações a respeito de aproveitamento dos jogadores da base, aproveitamento de dispensa de alguns jogadores, por que é que o time do Palmeiras vai mudar alguns fatores, por que é que o Alexandre Matos está sendo pressionado, por que ser terceiro colocado no campeonato pode implicar uma situação diferente para o Palmeiras. Tem muitos assuntos e o Palmeiras é composto de muita pressão, né? É um clube de colônia e é aquele negócio, todo mundo grita lá, todo mundo grita. E a sala do presidente vive cheia. Bom, com relação ao Paulo Guerreiro, ele está desfazendo algumas coisas no Brasil. Inclusive, ele é criador de cavalos, está vendendo os seus cavalos no Brasil. Vai ter cavalo de corrida, né? Dando mostras de que ele pode deixar o Brasil na próxima temporada. Então, essa história do Palmeiras, por enquanto, é uma informação que surgiu no Sul, mas as outras informações práticas dão sinais de que o Paulo Guerreiro pode estar deixando o Brasil. PVC, precisa de muita gente no Palmeiras para o próximo ano? Boa noite. Eu acho que precisa de jogadores que sejam mais decisivos. O Palmeiras tem menos jogadores capazes de desequilibrar jogos do que o elenco que o Flamengo conseguiu montar. O Flamengo foi audacioso no começo, em algumas contratações que a gente não estava acostumado a ver no Brasil. Tirar o de Arrascaeta do Cruzeiro, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Qual é o melhor jogador? O de Arrascaeta, dá para mim. Qual é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Gabriel, dos Santos. Dá pra mim. A gente estava há muito tempo desacostumado de ver times tirando jogadores que pertenciam, mesmo que não pertencessem pelo contrato, mas que vinham jogando em outros clubes rivais brasileiros. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Agora, não é essa a ambição. O Palmeiras tem a questão que parece que o Palmeiras está nadando em dinheiro. Não está nadando em dinheiro. Verdade. Então, o ponto principal é conseguir ter um projeto que equilibre um pouco as contas e melhore o time. Isso passa por ter uma porcentagem que não precisa ser fechada de jogadores que venham da base. A ideia na base a princípio a ideia era entre 5 e 10, mas eu acho que a questão vai ser fechada entre 8. Mas aí inclui, por exemplo, o Arthur do Bahia voltando. Seria um jogador desses aí de base. O Arthur volta. Correto. Bom, o Arthur volta. Isso já está estabelecido. Na conta da base? Já está estabelecido. O Arthur volta. Não está na conta da base. Esse não está na conta da base. O que está na conta da base é o Gabriel Veron. O zagueiro central como é que ele chama? Renan ou Hernan? Renan, o zagueiro central e capitão da seleção brasileira sub-17. Os dois volantes do time sub-20, que são ótimos jogadores, entendeu? Aí já falei 4 nomes. Do Angulo, o colombiano, que joga na seleção da Colômbia, mas não joga no time do Palmeiras. Esse jogador também está cotado para... É um jogador de velocidade, um canhoto que joga pelo lado do campo, pequenininho assim, mas ele é habilidoso. Então o Palmeiras... você vai falar do Gabriel Veron. Gabriel Veron é um misto de meia, eu não vou comparar, eu vou dizer o estilo de jogo. O estilo de jogo é mais ou menos como o do Dudu. Pega a bola, parte para cima do adversário, tenta resolver o jogo. Esse é o Gabriel Veron. Se você tiver curiosidade, ele está jogando sub-17 pela seleção brasileira. É o camisa 7. Ele é muito bom jogador. Semifinal. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O zagueiro central, o capitão da seleção brasileira sub-17, é o cara que dá o grito, é o cara da palavra, é o cara que comanda, é um grande garoto. Não, sabe jogar, muito bom por cima, porque ele é um tipo grande, é bom jogador. Então, eu já citei 5 ou 6 nomes aqui. E eu acho que vai parar em 8, na minha contagem. Vai parar em 8. O presidente do Palmeiras confessou para algumas pessoas próximas a ele que ele queria entre 30%... Isso. Entre 30% e 40% de aproveitamento da categoria de base. Porque se você pega 30% de 30 jogadores, seriam 9. Então, mas por isso que eu estou falando, fecha entre 5 e 10. A minha ideia, eu vendo o contexto todo, acho que fecha em 8. O Palmeiras fecha com 8 jogadores das categorias de base. Então, até o goleiro deve ser aproveitado da categoria de base. Vejo que vai acabar fechando em 8. Fechando em 8.
Até porque o Fusato foi convocado para a seleção brasileira, reserva na Roma, mais 18 anos, foi vendido pelo Palmeiras sem ter defendido uma bola no gol do Palmeiras. Mas foi jogador do Palmeiras, está na Roma, sendo preparado para ser o goleiro que da estava Roma. no Santa Cruz não é mais... Ele estava emprestado pelo Palmeiras, o Santa Cruz, um bom goleiro, a gente fez a Copa do Nordeste, me passou o nome dele, não é mais goleiro do Palmeiras. Já terminou o contrato dele com o Palmeiras. Então, nesse aspecto, isso vai... Imagino que vai acontecer pelas informações que a gente tem de pessoas que são ligadas e importantes dentro do Palmeiras. Existem outros aspectos no Palmeiras quanto à montagem do time. O Palmeiras tem algumas carências que ficaram e estão evidenciadas nesse ano, né? Então, essas carências de ter 4 centroavantes e só ter um, você tem 4, mas só tem um, isso ficou muito claro no Palmeiras, está muito latente. Então, o Borja, ele não quis ir para o México na temporada passada. O goleiro é o Anderson, que está no Atlético Paranaense agora. O México, o Borja não quis ir para o México. Eu acho que ele está arrependido. Eu acho que ele pode até retomar essa ida para o México. Não quis ir para a China. O Daverson não quis ir para a China. O Daverson acertou a ida dele para a China. Acertou. Conversou com o pessoal da China, acertou. Depois bateu um repente nele e não quis mais. Não quero ir, vou ficar, não quero ir, vou ficar. E acabou, conversou com o Filipão falou, tá bom, você quer ficar, então fica. Foi aí que ele ficou. Então só vai ficar um. Só vai ficar um. Não, até porque só o Luiz Adriano. O Dourado vai voltar. Vai voltar para a China. Ele é jogador do time da China, ele ele veio para o Brasil para se recuperar. O Palmeiras gasta nada com ele. Nada. Só o aluguel do apartamento onde ele mora. Não paga salário, não tem salário. Ele ganha o salário da China. Mas ele está jogando no Palmeiras para se recuperar e voltar na próxima temporada para o futebol chinês. É isso que ficou acordado. Então o Palmeiras vai buscar no centroavante. O Palmeiras tem carência nas laterais. Atenção, laterais. Então o Palmeiras vai buscar 2 jogadores para as laterais. Entendeu? Para os 2 lados do campo. O Palmeiras precisa. O Palmeiras ainda vai procurar mais um... Finalmente vai ver se encontra alguém que decida jogo como meia atacante. Essa é a posição, definir jogo como meia atacante. Um atacante ou um meia atacante que defina jogo. É isso que o Palmeiras procura, né? E aí eu já contei aquela história do dono da Crefisa que falou, vocês contratam um centroavante aí, o que vocês quiserem, vocês contratam aí. Aí contrataram como é que é o nome daquele grandão que jogava no Chile lá, que passou pelo Grêmio, foi jogar... O Barrios. Aí o pessoal, você mandou contratar o Barrios? Ele falou, não, eu não mandei contratar o Barrios. Eu mandei contratar um centroavante. Eu não perguntei quanto custava. Eu só falei para contratar. E eles contrataram o Barrios. E foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Mas no Palmeiras fez pouco. Ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Fez pouco pelo Palmeiras. Então, a esperança é de que o Palmeiras contrate jogadores... O PVC tem razão. Jogadores, a palavra é jogadores que definam um jogo. Um meia e um atacante que definam um jogo. Também passa um pouco por isso que você falou. Assim, pessoas... esquece um pouco de que no Palmeiras é mais difícil. Isso o Alexandre Matos fala sobre o Arthur, por exemplo, mas eu acho que se você tem o problema do... O Arthur, você fala o Arthur do Bahia. Do Bahia. Mas o Arthur não jogou. Então, vamos por partes. No Palmeiras não jogou. O Palmeiras vai trazer de volta e tem que trazer de volta o Arthur. O argumento do Alexandre Matos para liberar o Arthur lá atrás é que o Arthur no Palmeiras não conseguiu render o que se esperava dele. Então, liberou. De fato, quando o Arthur retorna, você não sabe se o Arthur vai jogar no Palmeiras o que o Arthur jogou no Bahia. Ele chegou do Londrina. Ele voltou do Londrina, porque ele tinha sido emprestado ao Londrina. Ele é base do Palmeiras. Foi emprestado ao Londrina e voltou. De fato, quando ele volta do Bahia, você não sabe se ele vai jogar o que ele jogou no Bahia. Voltar agora, ok. Quando ele voltar, você não sabe se ele vai jogar o que ele jogava no Bahia. Mas a questão não é essa. A pergunta é a seguinte, o Palmeiras está se cobrando o Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos comprou o Carlos Eduardo e o Felipe Pires. E se o Palmeiras tivesse determinado uma política de aproveitamento da base, o Arthur teria ficado e o Felipe Pires não teria chegado. Aí você podia até descobrir que o Arthur não ia jogar o que dele se imagina. Mas agora, se o Arthur jogou no Londrina, se jogou no Bahia, mas no Palmeiras... É diferente, mas é o que eu estou dizendo do Barrios. Mas é a mesma coisa, se você contrata, vamos supor, o Michael. E ninguém tem a garantia que o Michael vai jogar em qualquer time igual que joga no Goiás. Nem o Barrios, Theo. Aí tem um problema que é do Palmeiras, que é do entendimento da importância que o jogador tem do que ele pode render. O Barrios foi uma porcaria no Palmeiras. Bom,
o Barrios participou dos lances decisivos da final da Copa do Brasil, de 2015. O que era o Palmeiras em 2014? O que é o Palmeiras depois de 2015? O Palmeiras de 2014 era... brigou para não cair. E o Palmeiras depois de 2015, o que é? Deu o passo à frente. E no meio disso teve o Barrios. Porque você não sobe uma escada sem passar pelo primeiro degrau. E o Barrios foi importante no primeiro degrau. Esse entendimento o Palmeiras precisa ter. Onde é que você está e onde é que você quer chegar. Você não vai trazer o jogador da base e descobrir o Neymar no primeiro jogo. Você precisa ter paciência para que ele possa jogar. A mesma coisa você vai descobrir onde é que está o centroavante, porque você tem certeza que o Luiz Adriano vai ser o jogador dos sonhos no ano que vem? Não, mas você vai ter que ter ambição em algumas contratações pontuais para descobrir esse jogador que desequilibra e compor no elenco que você não vai desmantelar agora. Nessa temporada, isso é uma pessoa com quem eu conversei ontem, inclusive, me disse o seguinte: não terá gasto desnecessário. Não vai contratar por contratar. Mas agora vocês estão levantando um assunto e eu queria que o Fábio entrasse na conversa também. Tudo isso não tem de passar pela permanência do Alexandre Matos, então o Alexandre Matos permanece. E se já está começando a montar o projeto do ano que vem... São duas situações. São duas situações vividas por informações de pessoas muito próximas ao presidente do Palmeiras. Que, primeiro, pela primeira vez ao longo de todo o tempo que ele foi vice-presidente e é presidente do Palmeiras, já no segundo mandato, e ele disse que Alexandre Matos vai passar por uma observação. Ele será avaliado ao final dessa temporada. Essa avaliação, praticamente, era... claro que você tem que avaliar os profissionais que trabalham na sua empresa, no clube que você administra. Sempre isso acontece. Mas ele será mais detidamente avaliado o trabalho dele nessa temporada. Aconteceram erros, aconteceram muitas falhas no time do Palmeiras nessa temporada. E isso será avaliado. Isso, para mim, não impede a permanência do Alexandre Matos. Ele não quer demitir o Alexandre Matos. O Gagliotti não gostaria de demitir. O presidente do Palmeiras tem um apreço... Pode ser que ele seja pressionado a demitir. O presidente do Palmeiras tem um apreço muito grande pelo Alexandre Matos. Se depender da palavra do presidente do Palmeiras, do Maurício Gagliotti, ele não troca o diretor de futebol. Isso. Não troca. Agora, a gente sabe que o presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Del Grande, é totalmente contra a presença do Maurício Gagliotti. Do Maurício Gagliotti, não, do Alexandre Matos. Do Alexandre Matos. Muita gente que eu ia falar agora, muita gente que é aliada ao Gagliotti já disse a ele que não dá mais para continuar com o Alexandre Matos. Então, há uma pressão enorme. O PVC ontem falou uma frase assim, como é que você falou? Se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas não é. Pô, é verdade. Mas você falou que o Palmeiras é diferente mesmo. O Palmeiras é diferente nessa Não, mas no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, se conselheiro fosse... No Santos! O que aconteceu no Santos ontem? Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Então, é o que acontece no Palmeiras também. A pressão é muito grande. Há uma pressão enorme. Duas coisas que eu não ouvi nenhum de vocês ainda falar. Se o Mano continua, porque a continuação desses jogadores, a chegada, as saídas... O Mano continua. Mas tem que passar por ele. Não passa pelo Alexandre Matos. Desculpa, o Alexandre Matos pode querer. Mas se o Mano disser, não, esse cara não encaixa no meu perfil... Não, eu acho que lá é um grupo. Mas ele não pode contratar e, tá aí, mano, se vira. Não pode. Não. Isso não será assim. A primeira palavra tem que ser... Então, o seu Felipão lá atrás, que aprovou Carlos Eduardo e Felipe Pires. Porque se coloca numa conta do Alexandre Matos, quando eu acho uma covardia. Espera um pouquinho, deixa eu falar para você. Então fala. Acho que você talvez não tenha ouvido... Eu estava ouvindo até também. Não, agora, pelo menos em outros programas, eu falar isso. Quem aprovou a contratação? O que disse o assistente do Filipão, na entrevista que ele deu à ESPN... O Paulo Turra? É meia verdade. Meia verdade. Meia verdade. E a meia verdade que complica a vida. Porque se você mentir, você sabe que é mentira. Se você falar a verdade, é verdade. Agora, a meia verdade é que atrapalha a vida das pessoas. As duas contratações, eu vou afirmar para você, porque quem me disse, eu posso dizer para você que é afirmativo. Sim. Quem aprovou, quem indicou os dois jogadores foi Luiz Felipe Scolari. Ponto, então não pode... O Filipão ainda disse para pessoas... quem liberou a garotada foi Luiz Felipe Scolari. Ainda duas pessoas do lado do Luiz Felipe Scolari disseram o seguinte: vocês vão ver esse Carlos Eduardo e esse Felipe jogando. Vocês vão se impressionar. E aí deu nisso aí. Então... O Felipe Pires emprestado para o Fortaleza, onde é reserva,
E o Carlos Eduardo entrou até no clássico contra o Corinthians. O Mano até acha que o Carlos Eduardo é um jogador que pode ter aprimoramento, porque ele precisa, como dizia o Theo meses atrás, ele precisa do acabamento. Ele precisa do passe final. E a finalização precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Já precisa de um monte de coisa, então, né? Porque o passe final, que é a assistência, e chutar no gol. Mas é o que eu disse, ele tem uma coisa que poucos têm. Ele chega fácil a linha de Então, mas criaram uma expectativa nele que é do tamanho da frustração. Mas quem criou? Todo mundo. Não, todo mundo não. Todo mundo é muita gente. Não, então vamos lá. Todo mundo é muita gente. A gente já tinha visto ele jogar. Como o PVC disse, lembrou bem, a gente já discutiu isso aqui. Então vamos lá. A torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, ninguém investe 26 milhões? 27 milhões no total. Ninguém rasga 27 milhões porque acha legal. Não, mas é você... Você contrata o cara, esse cara, 27 milhões, foi o preço do Bruno Henrique. Eu sei disso. Então, assim... Quando você, já e essa é uma cobrança. É uma cobrança que existe... Mas a quem? Ao Alexandre Matos ou ao Felipe Paulo? Não, ao Alexandre Matos. Por quê? A cobrança dentro do clube... É do Alexandre Matos. Na vida política do clube, é o Alexandre Matos. Claro, é mais E o fácil. Alexandre Matos tem um argumento que não resolve a questão, mas o argumento dele é muito bom. Você fala assim, ele gastou o mesmo dinheiro no Carlos Eduardo que no Bruno Henrique. E ele fala assim... Por que não compara com o Vitinho? Porque o Vitinho custou quase 2, Carlos Eduardo. Sim. 45. Mas não é essa a comparação. A comparação é, o Carlos Eduardo foi contratado por um dinheiro muito grande, com uma expectativa de que fosse jogar o que o Bruno Henrique está jogando, e não joga. Agora, por outro lado, ele era um jogador que, quando saiu do Brasil, o Brasil inteiro queria. E alguns técnicos, e não é só é muita gente, eu vou usar a frase do Theo. O Brasil inteiro é muita gente. Muitos clubes queriam. E hoje, o Palmeiras não... Não lembro nesse noticiário que tem muita gente, mas o Palmeiras não vai... O São Paulo queria. O Palmeiras não vai, aparentemente, desistir do Carlos Eduardo agra. O Palmeiras vai entender, pode, né, também. A comissão técnica entende que é possível fazer um trabalho técnico com ele para aprimorar o trabalho dele e ter um jogador útil no ano que vem. Ele pode ser um empréstimo de troca. Sim, a gente não fala de saída, porque a gente só está falando de chegada. Pode ser também. Pode ser um empréstimo de troca. Sim, a gente está só falando aqui até então, não, tem que chegar laterais, um monte de laterais. Eles estão observando alguns laterais no próprio Brasil. Sim, camisa 9, pode pintar laterais. Um volante, oportunidade de negócio. A gente só está falando de chegada e saída, porque tem que sair, gente. Tem que sair, porque senão vai ser igual o Corinthians, que vai receber 50 jogadores que estão emprestados e o Thiago Nunes se vira nessa lista de 50 aí, gente. Não recebe 50 emprestados. O Corinthians não recebe 50 emprestados. O Corinthians vai ter uma relação de 50 jogadores. 50 não são 50 emprestados e elenco atual. Entre emprestados. Quantos são no Corinthians, gente? 50. Entre emprestados. Quantos são no Palmeiras? O Palmeiras. Vou pegar todo mundo? Sob contrato. Mais de 70. Não pode. 70 no Palmeiras? Mas todo clube tá assim, não mas você tá falando com a base. Não, tô falando de no profissional. Emprestado, jogando e no profissional? Não, mas 70 não, O Flamengo não tem 40 profissionais, gente. Não, vamos fazer essa lista aqui no programa. Porque 70 não dá. Palmeiras dá isso. Mas já deu ano passado, na hora que chegou todo mundo, tinha 72. O Corinthians tem. Mas, gente, mas não pode. O Corinthians tem mais clube que tem. Tem muito, 70 é muito jogador. 50 já é muito, mas 70. Assim, se você falar assim, não, mas 70 porque tem 30 que estão na base e 40 lá, ok. Agora, 70? Isso, em janeiro tinha uns 72. Ou seja, isso é emprego público. Dia 4 de janeiro, quando você apresentar para o exame médico, tem 70 cabeças para fazer exame médico? Por que acontece isso hoje? Por que acontece isso? Não poder, não pode. Mas por que acontece isso? Aí ele tem que ser cobrado. Não, peraí. Mas não é, o Corinthians também tem. Mas tem você tá errado também. Não é porque um tem que o outro não pode. É que eu não tenho aqui o número exato de clube por clube. O Corinthians tem jogador emprestado em 8 clubes da Série A. Pois é, eles vão voltar tudo no final do ano. E aí tem jogador ganhando 200 mil, 250. Mas tem 12 no Corinthians que terminam o contrato nesse ano. Esse é um problema crônico da má administração dos clubes. Perfeito, aí ok, sim, perfeito. Mas causado pelo fato de que quando você contrata um jogador que você quer, tipo Rafael Veiga, voltou do Atlético Paranaense. Caramba, chega aqui a informação. O Palmeiras tem 28 jogadores emprestados, gente. Não dá um elenco. É muita coisa. Não, você junta 33 que estão trabalhando, cara, 33 mais 28 são 51. Tá errado. Não, você tá falando de 61. 61 mais os que estão por aí na apresentação de janeiro tinha 72. Por que acontece isso?
Porque o má planejamento é administração, errado. não por fazer reserva de mercado, por ter um olho grande. Não só por isso, Sim, Fábio. o Palmeiras tem um olho grande. Tem uma questão. Ou não tem? Tem uma questão. Tem. O Palmeiras tem um olho grande. E aí paga tem por isso. Mas tem um problema que é do Palmeiras e tem um problema que é do mercado. Porque muitos clubes têm esse problema hoje. Em função de Contratos você longos. contrata um jogador e se você fizer um contrato de 1 ano, ele em 6 meses pode assinar com outro clube. Perfeito. Aí você assina um contrato com ele por 3 anos e ele não dá certo. Aí você fica com ele 2 anos pendurado. Ó, dos 28 do Palmeiras que estão emprestados, 5 encerram o contrato no final do ano. Ou seja, falo, empresta aí para acabar o contrato e tchau, e pronto. Mas Quer dizer, o mesmo vale para 2 que estão no Goiás, que são do Corinthians. O Sim, contrato termina e que em vão voltar dezembro. lá é 200, Giovanni Augusto 250. e Marlon. Exatamente. Giovanni Augusto e Marlon termina o contrato. Quem é que está no Fluminense? Tem mais um, o Guilherme, que está no Fluminense, termina o Tem contrato. 2, o Richard e o Felipe Bastos. Não, sei como termina o os Richard contratos. não. O Richard tem mais 2 anos de contrato, tem 3 anos de contrato com o Corinthians. Esse é o primeiro ano de contrato dele com o Corinthians. O Felipe Bastos também termina em dezembro. Mas não pode ter 60 profissionais Não pode, sob o gente. contrato, gente. Não, há um erro. pode. Mas É aí um o PVC erro. explicou. Por quê? Porque faz contrato longo. Não, mas olha só, O Palmeiras... Aí você tem que ter mais cuidado na contratação. Exatamente. O Palmeiras fez alguns contratos de 5 anos com jogadores que estavam na Europa e voltaram. Mas jogadores com quem que ele fez 5 anos? Puxa, com o Luiz Adriano? Não, com o Luiz Adriano até 2023. Não, você fazer contrato, você não pode fazer contrato com o Luiz Adriano de 5 Não, anos. dos que estão fora. Tô dando um exemplo. Luiz Adriano de 5 anos e com o José da Silva também de 5 anos. Porque você vai se amarrar o José da Silva 5 anos. Sim, mas Ou vai ter que se livrar da se o Zé dívida? da Silva, Zé da entra e arrebenta. E aí, Sim, 6 meses depois... mas é muito você sim pra você Não é brincar muito com sim. dinheiro. Não, É mas o você não futebol faz de um, hoje é Pascoal, assim. faz de 2. Você faz com vários, Se você vai Pascoal. arriscar, faz de 2. Aí ele arrebentou em 6 meses, já chama ele, amiguinho. Vamos assinar aqui porque Vamos fazer um novo contrato. Eu não tenho procuração para defender o Alexandre Você Matos, foi nem o diretor presidente de do clube. Palmeiras, o Gagliotti. Mas eu passei uma parte da minha vida sendo gestor de futebol. Sim. Às vezes você tem que garantir a vinda Mas do nos jogador times que com um você- contrato mais longo. Mas nos times que você passou, você tinha 40 jogadores? Não, 45? eu já cheguei em time que tinha 2 jogadores no máximo. Você sabe, são Theo. situações Eu já cheguei em time que não tinha camisa. pequeno. Eu já cheguei em time que não tinha chinelo. Mas, Pascoal, vamos lá. A gente tá falando do Palmeiras. Eu tô falando do Palmeiras. Palmeiras faz reserva. O que você isso diz? É que eu falei, reserva de reserva de mercado. mercado. Contrata um cara por 5 anos Isso. pra impedir que outro contrata. Aí o cara não dá certo e aí fica com esse. Aí você fica com esse BO. Esse BO. O Corinthians Resolvido. tem desses. O Palmeiras tem 28 emprestados e paga boa parte do salário dos Perfeito, 28. O perfeito. Corinthians tem 23 paga. emprestados e paga boa parte do Perfeito. salário dos 23 emprestados. É uma grana. É assim. O futebol de hoje está assim. É um erro de avaliação? É. Por isso é que o Palmeiras, eu disse há pouco, vou repetir, o Palmeiras na próxima temporada não fará mais esse tipo de serão coisa. contratações pontuais, específicas. Precisa de um Tem que meia, liberar, né? Tem que abrir precisa de um espaço. meia atacante define, o cara que seja o bambambam da parada para botar Não é o Lucas Lima. botar definitivamente não é. Tem quantos anos de contrato, Lucas Lima? 5 anos. Ah, tá. Por que você acha que não está certo? Quando o Lucas Lima foi contratado, você não contrataria por 5 anos? Pelo valor que foi contratado, não. Não contrataria. O que ele apresentava no Não, no Santos ele já olha só. estava em baixa. Exatamente. Olha Quando só. ele saiu do Santos para vir pro Palmeiras, ele já não estava jogando como Olha ele só, jogou na olha só, temporada olha só. anterior. Aí pagaram o salário Quando o e Santos o foi preço campeão de Europa da- pro cara que estava em baixa. É isso que eu Exato. tô falando. E aí amarrou o contrato de Aqui 5 anos. mandaram uma relação aqui que desses 28, 15 são formados na base. Olha, Ok. Então, é isso. Você vai emprestar. Ok. O Flamengo. Agora 15, agora Flamengo. 28. O Flamengo. O Matheus Sávio está emprestado ao CSA, Rômulo ao Grêmio, Thiago para o América Mineiro, Patrick para o Midland, Gabriel Castilho ao Ressol, o Jean Lucas foi vendido. Aí você tem jogador, o Bill na Ponte Preta. O Bill é jogador para ser emprestado. Bill é um jovem. É Tem para ser um emprestado. atacante também. Ah, o Thiago esse aí, Santos. ok. Thiago Santos já São jogou jogadores. 7. Então, Esse ok. Não, tô falando de 7 porque eu achei o 7. Sim, mas o Palmeiras tem tá mais. 28, mas não chega a Mas tem 28, mais. O foi Corinthians tem vencer. mais do que isso. Mas os dois estão errados. Não tô dizendo que só um tá errado. Eu vou fazer a relação você foi bem na sua polêmica. Eu tava aqui ouvindo vocês aqui, eu tava... Não, eu sinceramente, A sua 28 avaliação eu foi acho boa. muito. Eu acho também muito. Eu também mas eu acho que o muito. mercado funciona assim. A atualidade do futebol, Agora, o com a Palmeiras talvez liberdade hoje... tenha mais 28, aí você do outro lado de cá. Porque o Filipão liberou a garotada. E no começo do ano mostraram a lista pra ele. Ó, temos esse aqui. E aí, Filipão falou, não, pode liberar essa turma. Mas ele quis conhecer Né? a garotada? Tem muito treinador que não conhece. Tem muito treinador que não trabalha. Tem Não, o muito. Rafael Veiga, ele quis que voltasse. Muito. O Veiga, ele pediu Mas pra aí ele voltar. já estava na vitrine.
O Veiga pediu pra voltar. Tava na vitrine, O Johan era Por pra exemplo, sair o Arthur tava no Londrina. O Johan. É uma vitrine, mas é uma vitrine pequena. O Papagaio foi pro Galo e tá no Goiás. Tem grife, O Goiás, eu acho que jogou uma partida só. O Papagaio tá difícil, viu? O Papagaio tá difícil. O Papagaio saiu pra rodar. Mas esse O tá Matheus difícil. Salve foi pro Japão. Ele tava no CSA. Ele tava no CSA e foi pro Japão, Então, Thiago Santos tá na Chapecoense. Machucou e voltou. Todos os times têm jogadores emprestados. Tudo bem, você tem 10 emprestados, ok. Agora você tem 28. Mas não é 15 esse pra voltar. a gente saiu do foco da questão. É a formação do Palmeiras. A gente está discutindo o Mas que o Palmeiras passa por tem. isso, a formação pela volta. Não. Você abraça todo mundo. Mas desses 28, quem é que joga hoje no Palmeiras, Fábio? É o Arthur. Quem vai voltar de empréstimo, que o Palmeiras está olhando que pode jogar, é o Arthur. Não tem mais ninguém Mas que ele você tem que esteja abrir olhando. espaço no atual para poder trazer. No atual elenco? Esse já está aberto. Deixa eu achar. Para esse já tem vaga. Não, peraí, vamos lá. Laterais, Diogo e Vitor Luiz. Tava o Felipe Pires que foi pro Fortaleza. Não, vamos lá. Laterais, como o Pascoal falou, você tem 4. Vai ter que liberar um de cada lado. Vai sair um de cada lado. Mas quem vai liberar? Elenco. Fábio, isso você vai montar o elenco. O lateral está emprestado aqui nessa relação da turma, ó. Lucas, que está jogando no Botafogo de São Paulo. O Matheus Rocha, que está no Vitória da Bahia. E o Fabiano, que está no Boa Vista. Não tem. Quem vai voltar? Dos que estão emprestados, só um volta. Tem a Lione aqui também, gente. Vai voltar o Arthur. O Alione está emprestado lá no Mas isso não é o Alione, que já não é Alexandre Matos. E repito o que o Pascoal falou. Mas o Alione é o final do ano. É o último contrato. Ninguém aqui tem procuração para defender o Alexandre Matos. Em 2013, o Palmeiras tinha 8 jogadores estrangeiros. O Alione é daquela leva. Tinha Mouchi. O Papagaio também acaba no final do ano. O Papagaio tem um problema no Goiás, a história do possível doping, né? O Papagaio? O Papagaio tá emprestado, tá no Goiás. Quem tá fazendo gol, mas não foi bem nos treinos, é o Arthur Cabral, tá no Basel. Tá fazendo gol lá. Mas ele vai ficar na Europa. Esse foi um bom negócio. Esse foi um bom negócio. O Palmeiras pagou $1 milhão de $1 milhão de dólares, $1 milhão de euros para junto ao Ceará. E vendeu por $10 milhões. Sim. Então, do ponto de vista técnico, foi ruim. Ele tá emprestado, não tá? Ele está emprestado, mas não, mas é com obrigação de compra. Com obrigação de compra, se tem um número de jogos, se ele jogar, o Basel, como ele está se dando bem, é capaz de ficar lá. A discussão inicial é que eu acho que jogar tudo na conta do Alexandre Matos, não tem nenhuma, não conheço, nunca entrevistei, não tem nenhuma procuração dele, mas eu acho muita covardia apontar o dedo para um cara só quando se esquece que o comandante, e aí você lembrou do Filipão, na época, como vai ser humano na virada do ano, é o cara que também monta o time. Porque senão ele é marionete. O cara empurra, toma aqui, ó, pum. Ah, não, eu não quero, esse eu não quero, então não contrata. Por isso que eu falei que se você tem uma política do clube, se o clube determina que tem que usar a base, o Alexandre Matos, que é um monstro quando vai às contratações, ele não vai contratar o Felipe Pires, porque vai jogar o Arthur. Ah, mas porque o Arthur não tá pronto pra jogar no Palmeiras. Azar. Vai jogar. Vai jogar o menino do Sub-17. Vai jogar o Angulo. Gabriel Verão. Verão. Vai jogar. Só nessa aqui nós falamos 3 atacantes. Sim. Gabriel Verão. Tem o Eric também. O Eric ainda tem contrato. O Eric tá no Japão. Tá no Japão. Tá então, mas ainda tem contrato com o Palmeiras. Tem contrato com o Palmeiras. Tem contrato com o Palmeiras. Ele vai ficar mais uma temporada no Japão. Nós falamos 3 atacantes liberados de campo, rapidamente aqui, né? O Gabriel Verão, que está na seleção Sub-17, é uma das revelações. Tem o Angulo, que é da seleção da Colômbia. E tem a volta do jogador do Bahia. Está no Bahia. O Arthur. Mas o Arthur, ele jogou no Londrina melhor. Meia esquerda. Ó, eu tenho um grande amigo meu que está assistindo a gente, que mandou só uma informação para um efeito de comparação no Ajax. E uma contratação passa sem ser pelo trio. Van der Sar, Bergkamp e Overmars. Não, é uma evolução. Aqui a gente tem um cara só. Mas não é bem mais assim. É o gerente. Mas eu digo, na Europa tem uma evolução nesse sentido. Vocês estão centralizando no gerente. Mas nós não estamos crucificando o Alexandre. A torcida do Palmeiras quer pendurar de cabeça para baixo. O São Paulo, em 92, quando foi campeão do mundo, tinha 6 diretores de futebol e todos eram amadores. O Ajax tem 3 profissionais. As estruturas dos clubes são diferentes. Nesse sentido, eles estão mais na frente. O Milan, quando funcionava, tudo passava pelo Adriano Galliani. Os modelos dos clubes são diferentes. A questão, hoje, a gente está discutindo uma questão fundamental, que é a política do Palmeiras atrapalha. O Palmeiras pode decidir demitir o Alexandre Matos? Claro que pode.
É só falar, muito obrigado por esses 4 anos, o clube mudou de patamar, o senhor está demitido nesse momento. Perfeito. Agora, quem tem que definir isso é quem dirige o clube. Na minha avaliação, o Alexandre Matos fez um bom trabalho nesses 4 anos. Acho que é preciso que ele continue, eu continuaria com ele no Palmeiras. Agora, o clube precisa ter uma filosofia. Se o clube determina que o jogador da base vai jogar, ele não contrata o Felipe Pires. Nem o Carlos Eduardo ele contrata.